Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Pensando hoje, quantas coisas a gente quer de Deus externas comparada com as internas? Os meus desejos são mais por coisas interiores ou coisas exteriores? Exemplo disso é a mulher que pediu a Jesus, né, que estava samaritana, que estava no poço, e Jesus pediu água a ela. E nós conhecemos a história, né? Houve todo aquele questionamento. E ele disse para ela que a água que ele daria a ela mataria a sede dela, ela não teria mais água. Ela não teria mais sede, né? Seria aceitar Jesus. E o que ele estava oferecendo para ela. No momento ela confundia com a água física, né? Mas Jesus estava ali didaticamente, né? Como ele sempre foi um mestre, né? Usando didáticas, maneiras perfeitas de abordar. Ele chegou, né, por um caminho a tocá-la profundamente, a mostrar para ela que a água que ele estava oferecendo não era material, era uma água espiritual. E ela queria, né, entender o processo, né? Como o Senhor vai me dar água sendo uma samaritana e tudo mais. E isso nos leva à reflexão sobre as nossas vidas. Nós queremos o milagre, nós queremos Jesus, nós queremos a solução das nossas situações. E às vezes até queremos crescer na fé, mas queremos entender, temos uma sede muito grande intelectual de compreender os processos. Isso é do ser humano, sendo que muitas vezes o Senhor vai dizer para nós, não queira entender o processo, apenas me obedeça. Apenas faça aquilo do qual eu estou te dando convicção. Deixe os resultados nas minhas mãos. Porque o processo é Deus que cuida. É Ele que cuidará de cada detalhe. Nós como criaturas, né? Como filhos de Deus, seres humanos, nós não temos que entender. Ele é que entende. Nós não sabemos como que uma criança, né? Ela se desenvolve no ventre materno. Mas nasce a criança, forma-se o bebê e ele nasce. Então, nas nossas vidas, muitos processos, muitas coisas, nós não entendemos. E nós chegamos até às vezes a duvidar, mas como numa situação dessa, tá tudo perdido, essa doença não vai ser curada, essa conta, eu não vou conseguir quitar essa conta, essa pessoa não vai mudar, ela não vai, sabe? E nós mesmos colocamos as dúvidas e por isso perdemos as bênçãos. Sendo que a fé, né, é exatamente, né, aquilo que não há possibilidade de acontecer, que eu não estou vendo. Por isso é fé. É ter esperança, é crer no invisível. É crer em essência no poder do amor de Deus. E no poder da oração, da humildade, sabe? E se eu não tenho fé, porque às vezes eu não sinto que eu tenho a fé, né? Eu quero sentir que eu tenho fé. E às vezes o que a gente tem é ansiedade, é medo, é dor. Aí Deus nos convida, né? Quem não tem fé, peça a mim. Fica firme. Usa a declaração da palavra, sabe? Quando eu era bem mais jovem, eu tinha muito medo, né? Então eu tive que morar sozinha, eu fui estudar fora. E sabe o que eu usava para espantar o medo? Eu gritava, eu usava a minha voz. Nada de medo, medo de nada, porque Deus não tem me dado o espírito de medo. Olha, eu entrava na casa e foi assim muitas vezes, eu gritando para eu poder, eu mesma me ouvir e eu fui vencendo o medo, sabe? Foi no grito. A palavra. O grito da palavra, sabe? E aquilo surtia efeito. Era a minha luta. Foi a maneira que eu encontrei de lutar. Eu precisava morar sozinha. Muito jovem, 19 anos. Eu precisava estudar, sabe? Uma cidade grande. E foi assim que eu venci. Então, amados, falando em processos, né? Tal como a mulher samaritana. Ali naquele momento, né? Ela queria entender como que ele daria água para ela sendo mulher, né? Devido à cultura da época, sendo samaritana. E Jesus foi ali, né? Modelando, ele foi trabalhando ali o contexto, né? Aproveitando a oportunidade, fazendo perguntas pontuais para ela, que levariam ela a entender que ela nunca o tinha visto. Como ele sabia aquelas coisas da vida dela? Então, dentro do processo,
ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando, ele vai dando sinais do amor dele, do poder dele, do cuidado dele, da presença dele. Ele nos ama. Sabe, a gente pode se sentir rejeitado pelo mundo, pelas pessoas mais próximas de nós. Podemos estar vivendo situações assim absurdas, como tem muitas pessoas vivendo situações terríveis, né? Países de guerra, às vezes o pai coloca, né, a criança ali para tirá-la dali dentro de um trem sozinha, sabe nem se vai reencontrar aquela criança novamente. Olha que situação, limite para o emocional. E nós temos as nossas também do lado de cá. Mas uma certeza nós podemos ter. Deus nos prometeu que não soltaria as nossas mãos, que estaria conosco até o fim. E essa dor que dói da incerteza, da prova, isso tudo nos lapida. Isso nos leva além de nós mesmos, além das nossas dúvidas, além do nosso ego, além das nossas estruturas mentais equivocadas, da nossa ignorância, no conhecimento da palavra. Por isso precisamos ler a palavra, por isso precisamos estudar a palavra, sabe? Geralmente eu leio a Bíblia em oração mesmo, orando, lendo, pedindo a Deus que me, sabe, que aquilo não pode ser meras palavras, mas é algo mais, algo que penetra, e eu me sinto muito feliz. Qualquer lugar que eu abra a Bíblia, né? Às vezes, né, lá no Antigo Testamento, né, algumas coisas eu sei, que são, né, históricas, que a gente precisa entender também. Eu sei que o Novo Testamento, os Salmos, né, dão mais uma clareza para nós. Então, realmente, cada palavra, sabe, eu leio, aquilo entra no meu coração de uma forma que eu não sei nem descrever. Eu pedi isso a Deus, e isso vem dessa maneira maravilhosa, sabe? Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo que eu não compreendia, entende? Houve um tempo que eu confundia, houve um tempo que o próprio inimigo às vezes usa a palavra, porque ele conhece a palavra. Ele tentou enganar Jesus através da palavra. Então nós não podemos subestimar também. Porque o que nos faz entender errado, o que nos faz pegar aquela palavra, né? E falar assim, não, é isso que Deus está me falando, é aquilo que eu tenho que fazer. Sabe? É a nossa alma, é a nossa emoção, é o nosso desejo, é a nossa pressa. E fé e manifestação do poder de Deus não combinam com ansiedade, com pressa. É um sinalizador. Se eu estou ansiosa, se eu estou em meio à dor, né? Não é um momento de tomar decisões ao sabor das emoções. Nós podemos nos auto-sabotar. E isso é terrível. Eu digo isso porque eu já fiz isso comigo muitas vezes, sabe? Eu digo que eu demorei, mas não, foi no meu tempo, né? A minha estrutura. E tem que haver o auto-perdão, né? Nós temos que respeitar aqui, entender, porque Deus nos entende, nos respeita e nos aceita. Ele aguarda pacientemente. Porque Ele procura, Ele quer dar a nós algo muito maior, sabe? O presente que Ele tem para nós vai muito além de tudo isso que nós estamos vendo aqui, dos nossos desejos para essa dimensão. Sendo que Ele também considera, Ele leva a sério os nossos desejos, as nossas realizações dessa dimensão que passa, que vira pó. Mas Ele tem a dimensão espiritual que é eterna, que vale muito, incomparavelmente mais, e Ele usa essas circunstâncias para ir nos lapidando, para ir tirando, né? E lapidando as arestas, né? E lixando, fazendo com que nós nos tornemos realmente seres espirituais, que é a nossa essência maior, real, aquela que vai para a eternidade. Então vamos nos dedicar, sabe, a nos esforçar, não sozinhos, com a graça, com as orações, sabe, adorando a Deus. Porque adorar a Deus não é só louvar, cantar. Adorar a Deus é quando eu obedeço, é quando eu me esforço para tolerar um irmão, é quando eu fecho a minha boca quando eu quero falar, sabe? Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu não quero, quando eu entendo que muitas vezes, na maioria delas, é melhor ter paz do que ter certeza, acolher o outro, sabe? Não entrar numa disputa, não tem que enfiar a goela abaixo de ninguém, aquilo que eu creio, porque não é por força nem por violência. Está lá no profeta Zacarias.
Não é por força nem por violência, mas pelo amor de Deus. É pelo nosso testemunho, é pela nossa postura, sabendo que somos servos uns dos outros. E que a dívida que nós não podemos ter um para com o outro, que a palavra nos diz, é o amor. É a única dívida. Agora imaginem, essa dívida de amor que a gente não pode ter, a fila de coisas que vem através do amor, que a gente, no caso, né, vai pagar, vamos dizer, né, vai pagar. Porque o amor é o dom maior. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo e ao próximo. Então eu não posso dever amor a Deus, a mim, começar por mim, porque eu não dou o que eu não tenho. E eu vou amar o meu próximo. Vamos, amados, pensar nesse processo. Eu não tenho que entender os meus processos. E isso é desafiador demais. Eu vou viver cada momento ali, sustentada, nós vamos viver alimentados pela fé. E a base dessa fé é crer, é pedir a Deus. Lá em Filipenses ele fala, o querer e o fazer. O querer e o realizar vem de mim. Então que ele nos dê fé o suficiente para, em meio a tudo isso que nós estamos vendo aí do lado de fora, né? Tanta coisa, no final, tempos trabalhosos, para que a gente tenha paz que transcende a compreensão humana, para poder passar por todo esse processo, ainda não tendo as respostas, mas tendo a fé como a esperança, como a nossa âncora, que vai nos manter ali, ligados, amalgamados ao Senhor, não abrindo mão. Ainda que o processo doa, ainda que eu não compreenda, eu não compreendo. Porque coisas sérias que eu estou passando, de coração, eu ainda não entendo. Tem doído? Tem. Doído, para mim, uma das piores dores para mim é quando eu não consigo chorar. Eu passar por determinadas coisas, eu ficar tão engasgada que eu não consigo chorar. Eu tenho que pedir a Deus que me ajude a chorar, porque eu sei que chorar faz bem, limpa. Pelas lágrimas sai a química, né, dos hormônios ruins, sabe? E são processos difíceis. Mas eu tenho certeza que todos esses processos me levarão a estar mais próximo de Deus. E não é diferente para você. Todos os processos, quanto mais dolorosos, quanto mais complexos, quanto mais nos exigirem fé, mais crescimento espiritual nós teremos. Aí vem a pergunta, né? O que é que eu quero da minha vida? Equilíbrio emocional da minha alma, né? Sede dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas memórias, do meu querer. E crescimento, desenvolvimento espiritual? Ou eu quero o que está do lado de fora? Eu ainda estou cega, valorizando mais. Não é desvalorizando, desprezando, jogando. Não é isso. Nós precisamos sim, quanto matéria, quanto estamos aqui, temos necessidades, temos desejos, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Podemos orar? Antes da gente orar, eu te peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse vídeo, a fim de que o canal, não só o canal é o canal para as pessoas receberem a palavra, para que a palavra de Deus seja espalhada, sabe? E nós precisamos mais do que nunca. A única coisa capaz de nos dar segurança nesse tempo, sabe? É a palavra de Deus. É a fé. Não existe outra coisa. Que nós possamos ser semeadores, sermos um elo da correntinha da fé, do amor de Deus. Num clique apenas. Isso não é escrito, é um prazer ter você aqui. Você é ajudador, primeiramente de Deus, depois de nós que estamos aqui reunidos. E deixar esse seu pedido de oração, para estarmos orando. Amém? Ô Pai, Tu conheces a cada um de nós, ó Deus. Tu conhece mais do que ninguém, ó Deus. Porque Tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu sabes todas as coisas desde o começo, ó Deus. Tu conhece essa vida que está do outro lado, tal como o Senhor conhece a minha. Toda a terra, Deus, nesse momento, todo o universo está visível para o Senhor, ó Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece os nossos anseios, as nossas alegrias, as nossas ainda não mágoas, ressentimentos trabalhados, nossos conflitos, ó Deus. O Senhor é conhecedor de tudo, ó Deus. Isso a nossa mente não consegue compreender, não tem que compreender. Mas nós precisamos da fé, Deus, para passar por tudo isso. Nos ajude, ó Deus, aquele que me ouve, se está afastado de Jesus, se está em conflito, se está em decepção, se está magoado, se está afastado da igreja, Deus.
Ô, Pai. Ah, Paizinho. Toca, Deus, no mais profundo, Deus. Que haja libertação, que haja cura, Pai. Cura da alma, cura da mente. Consequentemente, virá cura física, Deus. Porque é de dentro para fora. E nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, Deus. Nos ilumine e nos sustente, Deus. Continua conosco, Pai. Ah, Paizinho. Não solta as nossas mãos, ainda que elas fiquem frágeis. Ainda talvez que nós possamos desmaiar na caminhada. Nos segura nos teus braços, ó Deus. Nos ajude. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.